Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre a ida de brasileiros para o exterior. Moçada indo para estudar, gente que está cansada do país, mas existem problemas, dificuldades, e eu convidei o Marcos Ferri, da World Study, que veio falar e trazer para Ribeirão Preto uma proposta de levar brasileiros para o exterior. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. E a Iaci Mastropietro, que é psicóloga e que também já está com experiências aí com filho, idas e vindas, e também vai contar isso pra gente daqui a pouco. Obrigado, Iaci. Obrigado pela oportunidade. Marcos Ferri, me conta, você com o seu irmão foram para a Austrália, não para mandados ou qualquer outra coisa, mas vocês foram tentar uma vida nova, e aí já aconteceu um monte de atropelo, e você resolveu contribuir com as pessoas para que não aconteça o que aconteceu com vocês. Exatamente. Meu irmão primeiro, depois eu. Meu irmão está lá já há 7 anos, eu fiquei 2 anos lá. A ideia inicial era fazer um intercâmbio para fluência de inglês, aprender a língua. E chegando lá, começa a trabalhar, porque o governo permitiu, aí vai tendo mais experiências e mais experiências, aí surgiu uma primeira empresa, uma segunda empresa, uma terceira, e a gente pensando e conversando, né, poxa, mas a gente teve tais problemas assim, tais outros problemas, a gente podia fazer diferente. Surgiu a oportunidade de montar aqui em Ribeirão Preto, e eu fui escolhido para voltar para o Brasil justamente para montar e ajudar outros brasileiros a fazerem a mesma coisa. Ir para fora, ter uma experiência diferente, aprender não só a língua, mas aprender sobre a vida, ficar melhor, e depois voltar e ajudar mais o Brasil a evoluir cada vez mais. Oi, Iaci, você não fez psicologia para consertar trauma de quem se dá mal no exterior, não, né? Eu posso fazer. Pode fazer também, Nossa, né? Acho que é uma boa oportunidade, viu? A gente fazer isso. Eu acho que é melhor do que outros traumas, né? Mas me conta dessa experiência que a sua filha teve, inicial. Conta um pouquinho pra gente. Então, ele terminou o colegial e ficou bastante indeciso do que ele ia cursar, né? E aí a gente começou a buscar... Como é que é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo. Começou a buscar algumas opções e aí eu encaminhei para uma orientação vocacional e apareceu a gastronomia como uma das opções. E sempre foi uma coisa que ele teve facilidade, porque eu também eu cozinho, eu já tive um restaurante, então acho que ele foi criando gosto. E aí a gente começou a pensar que ele ser alguém da área da gastronomia, com uma experiência no exterior e falando inglês... Seria fantástico. Seria fantástico e faria a diferença aqui no Brasil. E aí a gente começou a buscar onde que ele gostaria de ir. E pela facilidade de ter um amigo lá que fez a escola junto com ele, e lá foi o Rodrigo. Para onde? Para a Austrália. Tá. Hoje ele está em Gold Coast. Ocasionalmente o mesmo país que eu fui. Mora em Gold Coast, num apartamento com 10 brasileiros. Mas a ida inicial dele foi com alguma orientação, não? Eu procurei uma empresa aqui em Ribeirão Preto. Inicialmente procurei em São Paulo, porque eu tenho a minha família em São Paulo. Procurei em São Paulo, mas depois cheguei à conclusão que em Ribeirão seria melhor, porque eu teria mais acesso, mais facilidade de entrega de documentos, um maior apoio. Então eu optei por ter essa empresa aqui em Ribeirão Preto. Mas ele não foi para estudar, o Rodrigo já era de fato para tentar alguma coisa na gastronomia profissional ou para estudo também? Não, para estudo mesmo, para estudo. E para estudar inglês. Para estudar o inglês inicialmente. Então a ideia era que ele tivesse essa vivência do inglês, que melhorasse o inglês e que depois partisse para a gastronomia. Entendi. E foi para isso que ele foi, sim. Ô Marcos, você ouvia lá na Austrália dificuldades e problemas de brasileiros? Vários. Foi isso que te alertou? Foi isso? Você e seu irmão? Foi isso que deu o sinal para vocês?
não só ouvir de outros, mas o que a gente passou na pele, né? Como nós mesmos, intercambistas, né? Nós sentimos várias dificuldades, vários detalhes que a gente precisaria ter conhecimento antes de ir, né? E teria sido muito melhor preparado. Eu chegava lá, não teria tido algumas dificuldades que não precisaria ter. Então, em virtude disso, que a gente vinha pensando. Então foi assim, uma decisão que foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Pelas dificuldades que nós tivemos e pelo que a gente ouve de quase todos os brasileiros lá. E o que quase todos os brasileiros falam para vocês? Podia ter tido um suporte melhor, alguém podia ter me falado sobre isso ou sobre aquilo, que eu chegaria aqui e estaria melhor preparado, eu saberia o que fazer nessa situação. Sempre isso. Essas foram as reclamações iniciais do Rodrigo, Yaci? Foram, e as minhas aqui, né? Antes da partida. Porque a gente fica um tempo nesse processo de organização de documentação e organização de mala e remédios e médicos e tudo que a gente pensa para mandar um filho para um lugar bem longe. Sei. Né? Então foi uma experiência assim bem assim, tem um prazer, né, uma gratificação de você estar podendo oferecer isso para o filho, mas em compensação a gente sente muito medo, né? Ele está lá há quanto tempo? Ele está lá, ele foi em setembro. Foi em setembro para lá. Em setembro. Foi com a orientação de quem? De uma outra empresa. De uma outra empresa. De Ribeirão Preto. Entendi. De uma outra empresa. Agora, você está pensando em ir? Esse sempre foi o meu sonho. Na época, eu não tive essa oportunidade, não falei para os meus pais que eu tinha essa intenção, mas eu tenho esse sonho, sim. Mas ainda dá tempo. Então, agora eu descobri isso. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, enquanto isso eu vou ligar para os papais da Yaci e ver se eles autorizam que ela vá para lá. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Fomos gerados na mais bonita das esferas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Olha, ligamos, não encontramos, deu caixa de mensagem lá nos pais da Yaci. Marcos, nós estamos falando, e fala-se muito dos intercâmbios, né? Sim. O jovem que vai para estudar, e normalmente com o suporte dos pais, porque senão fica difícil. Com certeza. Você querer ir trabalhar, estudar, sobreviver e adaptar, etc e tal. Agora, e o adulto? Quer dizer, peraí, antes da gente entrar no adulto, que a gente vai chegar na Yaci, o jovem também tem problemas desses intercâmbios. Não é porque, no mínimo, você começa com alimentação. No Sem mínimo, dúvida. você começa com alimentação. Sem dúvida. Na verdade, assim, qualquer um que for fazer intercâmbio, desde o adolescente que vai para uma high school, até o alto executivo que quer fazer um período sabático, pode enfrentar dificuldades. A questão é como você é preparado para enfrentar essas dificuldades. Porque, querendo ou não, você vai viver a vida lá. Então, vai ter uma comida que é diferente do que a gente está acostumado. Na Austrália, por exemplo, o feijão que eles estão acostumados a comer é no café da manhã. Não tem arroz e feijão como a gente está acostumado. E custa caro. E custa caro. Exatamente. Então, normalmente, você cozinha a sua própria comida para ficar mais parecida com o seu paladar. Ou então você se adapta, o que é mais interessante, porque aí você passa a viver a nova cultura, né? Se você for fazer um intercâmbio para a Índia, por exemplo, o tempero é completamente diferente, então precisa se adaptar. Imagina o México. México, então, né? Tudo caliente, sem dúvida nenhuma, precisa estar preparado para isso. E se você não sabe, por exemplo, desses pequenos detalhes, quando você chega lá, você tem uma surpresa. Um exemplo bem simples e bobo. Eu vou levar o meu computador daqui, porque eu chego lá, fica mais fácil de comunicar com a minha família.
excelente. Chega lá, você não consegue ligar o seu computador na tomada porque o plug é diferente. Então, poxa, mas e agora? O que eu faço? Né? E para achar um adaptador que tenha a sua saída com a outra é um pouco mais difícil. Nós nem pensamos nisso. É. Por quê? Porque eu não sabia que a tomada lá era diferente. Como é que o Rodrigo está se dando desde setembro lá? Ele passou por umas perrengues. Boas experiências aqui no negativas. Nordeste chama perrengue. Umas boas experiências negativas. Ele foi inicialmente para um apartamento com 9 pessoas e um banheiro. Então ele teve que dormir um período na sala e dividir um colchão de casal. Mas é num apartamento alugado ou numa casa de família? Numa casa de amigos. De amigos brasileiros, daqui de Ribeirão Preto, inclusive. E lá ele se hospedou nesse apartamento e aí já começaram os problemas, né? Porque ele não sabia que ele ia ter que dividir um colchão de casal, né? E dormir na sala e um local onde com 9 meninos e uma menina, 10 pessoas e um banheiro só. Então começou a diversão de como que ia ser e como ia ser para fazer a comida, aonde ia ser comprado. A gente descobriu que esse apartamento ficava muito distante da escola que eu contratei o curso de inglês, né? Isso foi uma coisa que ficou muito ruim para a gente, porque a condução lá é um preço bem alto e isso fez uma diferença bem grande para a vida do Rodrigo, né? Entendi. E hoje ele mudou de lugar ou ele está no mesmo lugar? Não, ele está em outro apartamento com outros brasileiros que surgiram da amizade que ele já fez lá na cidade já. Então agora hoje ele está num quarto com 3 pessoas, ele mais 2. E num apartamento que tem um outro conforto, tudo, um pouco mais caro, de um outro valor, mas próximo da escola. Da onde ele faz o curso de inglês ainda. Entendi. Ô Marcos. Essa é uma parte interessante que a agência precisa orientar. Porque nós falamos da alimentação, falamos da moradia, mas nós vamos falar da língua. Exato. Porque por mais que você tenha um domínio, você não tem a familiarização. Sim. Você não tem a regionalização daquele idioma naquele local. Exato. Mesmo de Inglaterra para Estados Unidos ou de Estados Unidos para Inglaterra. Né? Não é tão duro, mas sempre dá uma travadinha. Sim. E o idioma? A pessoa pode ir zerada, tem que ir num nível médio ou avançado? Lá tem escolas para todos os níveis. Mesmo quem está zerado, como você disse, pode chegar lá e conseguir fazer. O problema é a dificuldade, mas se ele estiver preparado para enfrentar essa dificuldade, isso vai ser rico para ele, em chegar lá e saber que tudo que ele for fazer tem que ser na língua. Né? Eu vou no mercado, eu vou ter que falar em inglês. Eu vou no McDonald's, eu vou ter que pedir, por mais que você peça o número 1 lá, que é o tradicional, né? Vai ter que falar em inglês. Então, qualquer coisa que você for fazer tem que falar em inglês. Mas eu não sei nada, como é que eu me viro lá? Hoje tem muitos artifícios, né? No celular você tem tradutores e tudo mais. Mas se você vai preparado para enfrentar essa dificuldade, você aprende muito rápido. Porque a vivência é o que faz você aprender. Sim. A escola colabora demais, ensina gramática e tudo mais, mas essa vivência no mundo, né? Aprender a falar, a conviver com outras pessoas, conversar, perguntar como é que eu faço para chegar em tal lugar, isso faz a gente crescer. Ô Marcos, eu posso, mas de qualquer forma, se eu quiser mandar um filho para lá, falando absolutamente nada, eu posso? Pode. A gente precisa prepará-lo, porque ele vai ter muita dificuldade lá, e se ele quer enfrentar essa dificuldade, ele pode ir. Bom, ele pode ir. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7577
Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Yaci, agora eu quero saber de você. Ei, doutora, e aí? Eu quero ir. O que aconteceu? Eu acho que na minha época não se falava muito, né, Tá. de intercâmbio, né? Não saí da faculdade, Mas você quer fazer o intercâmbio ou você quer ir embora? os dois. Você quer ir embora? Quero vir visitar aqui algumas pessoas. De vez em quando. De vez em quando, ver o que está acontecendo aqui com o Brasil, Sei. né? Mas eu tenho muita vontade de conhecer. Eu não conheço a Europa, né? E muito menos a Austrália. Então eu gostaria muito de ter essa experiência. E pessoal e profissional. Sozinha? Sozinha. E o menino tá lá, mas para estar com Eu ele... só vou passear lá. Ah, Vou ver como é que ele tá, se ele tá gordinho, se ele tá bonitinho. mas você não vai ficar na mesma cidade que ele? Não, eu não gostaria de ficar. Não. Não. Mas você quer ir na sua experiência sozinha? Na minha experiência sozinha, de mochila. Mochila? Mochilão. Marcos, Perfeito. o que a Yaci tem que fazer? Já uma adulta, uma pessoa com experiência, com filho? Primeiro passo, tomar a decisão, que está tomada já pelo que eu estou vendo. Procurar uma agência, né, que vai fazer esse trabalho de montar um programa para mostrar para ela o que é melhor. O De destino, preferência a agência escola, World Study, né? Com certeza, a gente está lá para isso. É. Montar um programa que mostra o melhor destino para ela, pelas características dela, mostrar a melhor escola. Ah, não, eu já tenho inglês, eu quero fazer um curso que seja uma espécie de curso técnico, como é conhecido aqui no Brasil. Existem lá fora, e pode ser isso daí, ou pode ser só o inglês. Então, o que for melhor para se adaptar às necessidades dela, e montar o programa, aí ver passagens, ver visto, todas as necessidades, preparar. A pergunta que eu faço é a seguinte, você sabe para onde você quer ir? Eu quero conhecer lugares diferentes, de culturas diferentes, que me mostrem como que é viver em Mas outro você país. você falou que não só intercâmbio, mas você quer ir embora. Eu quero ir embora e vir aqui passear. Mas você quer ir embora para onde? Para um lugar muito diferente do que a gente tem aqui. É hoje. Austrália? Não é Austrália. Não é Austrália? Aonde é? Para África. Você quer ir para a África? Eu sempre fiz trabalho voluntário na minha vida. E eu tenho vontade de trabalhar lá na África com as crianças e com as mães das crianças. Em alguma associação, você faz parte de alguma associação, alguma entidade, Médicos Sem Fronteira, alguma coisa? Eu trabalho há 9 anos, eu ajudo nos Voluntários do Sertão. Sim. E aí eu trabalho como na área de atendimento mesmo, da psicologia. Mas já fiz outras coisas, já fiquei na cozinha, já fiz organização de filas, já fiz triagem. Ô Marcos, mas e aí? Muito legal. A África é mais difícil? Ou... De jeito nenhum. Mesmo Nós temos programas para a África do Sul, por exemplo, Não diga. que tem a escola para treinar o inglês e junto a essa parte voluntarial. Ah, é? Sim, exatamente. Já com dirigido para essa Exatamente. parte do voluntariado? Algumas para as famílias mais carentes e outras até para animais. Ah, é? Sim. É um Temos país muito programas para carente, isso. né? Não, a África inteira, né? Difícil. Não, é um difícil. país muito Sim. carente e eu acho que a gente tem uma boa experiência aqui no Brasil que pode ajudar demais eles lá. Não né? sei, assim, você fala isso, eu acho o brasileiro muito alienado com esse serviço, com esse trabalho voluntário. Eu acho o brasileiro meio alienado. Eu me considero alienado. Eu me considero alienado em relação a isso. Eu já vivi experiências assim, porque eu coordenei um grupo de voluntárias numa ONG aqui em Ribeirão Preto. E aí o que acontecia? A gente contava com a pessoa, com o voluntário, e ela não ia, né? Simplesmente não ia. Então isso é uma questão de compromisso, né? Que talvez a gente possa pensar que o brasileiro ainda não aprendeu muito, né? Está desenvolvendo. Ô Marcos, você tem a possibilidade de intercâmbio com família? Sim. Você tem a possibilidade de alojamento, nós já falamos aí para trabalhos voluntários, ou alojamento com a República nossa aqui, eu não sei qual é o nome que você Lá nós daria. conhecemos de residência estudantil. Tá. Normalmente, assim, você tem... A gente costuma, pelo menos com a gente costuma ter algum padrão, né? Então a gente não manda para qualquer tipo de residência estudantil.
Então, não pode ser demais no quarto, porque senão cai numa situação parecida com o que o Rodrigo passou lá. Né? 9 pessoas, um banheiro só, é uma loucura. Então a gente tem que considerar que a gente um padrão para isso daí. Não é mais adolescente, né? Sim, exatamente. Já tem uma outra condição de sono, de necessidade, né? E é exatamente isso que a gente vê na hora que monta o programa. Ah, não, essa pessoa, esse estudante precisa de uma homestay, que é uma casa de família lá. Não, esse daqui é uma residência estudantil. Não, esse daqui tem que ser algo diferenciado, como se fosse um hotel, parecido com isso. Mas eu quero te fazer uma curiosidade. Sim, claro. Você tem encontrado famílias querendo ir embora? Sim. Estou com o saco cheio desse país. Ponto. Sim. E sim. aí? Infelizmente a gente tem encontrado sim. O que a gente tenta... Quer dizer, o que a gente tem ouvido na rua, você tem ouvido dentro da empresa, não? Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, ontem teve um casal lá que tem um filho pequeno que querem ir embora. Exatamente Mas isso. e para ir embora? Largo tudo, sem dinheiro no bolso, sem... Essa é que é a situação. Aí a gente tenta mostrar, né, para a pessoa, para o casal, o que for, a questão não é ir embora. A gente não pode abandonar o nosso país. O que a gente precisa é ir lá fora, aprender, amadurecer, crescer como ser humano e depois voltar para ajudar a melhorar o Brasil. Mas aí assim, ela só quer voltar para passear depois. Mas eu já fiz bastante, né? Eu já colaborei bastante. Mas é essa pessoa que eu estou falando. Essa pessoa de mais idade, essa família que não aguenta mais o Brasil e que quer ir embora para a Austrália, onde você teve, na experiência que você teve. Essa família, você tem orientação para ela se virar e sobreviver lá? Na verdade, assim, tudo depende do país que a pessoa pretende ir e imigrar. O que acontece normalmente o governo não abre as portas assim, pode vir do jeito que você quiser. Sim. Tem regras, né? Então o país fala, não, tudo bem, eu recebo estudantes, mas imigrantes eu não recebo. Sim. Tem país que vai falar, não, eu quero imigrante, pode vir. Tem outros que vão falar... querem profissionais de determinadas áreas, Exatamente. que está faltando... Tem alguns que fazem exatamente isso. A Austrália mesmo, ela solta uma lista por ano de profissionais que ela vai ceder o visto de trabalho, mesmo sem alguém sponsorando. O sponsor é como se você tivesse empregado já. Sim. A Austrália mesmo faz isso, outros países também fazem, né? Então, só que tem regras para isso. Tem que ter um certo nível de inglês. Então não adianta, por exemplo, eu não sei nada de inglês ou da língua, né, que ele pretende, do país que ele pretende ir. Eu não sei nada sobre a língua, mas eu quero ir para lá de vez. Eu quero ir para a Espanha de vez. Não é bem assim que funciona. Né? Tem algumas regras que o país impõe. Eu ainda quero ir para comer paella. Obrigado. Isso é fantástico. Obrigado, Marcos. Obrigado. E assim, eu que agradeço. Acho que nós pudemos dar uma contribuição para vocês, porque eu tenho ouvido bastante essa história de ir embora do Brasil, fora os intercâmbios estudantis, que são sempre muito importantes. Olha, seus filhos precisam falar outro idioma, precisam conhecer outras culturas para poder ter um bom desenvolvimento profissional. Esperamos ter contribuído com isso. Muito obrigado, até a semana que vem. Boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda.